Se você é estudante de medicina, você passa pelaquela situação de estudar um assunto 500 vezes e esquecer. Eu, pelo menos, estudei asma 7 vezes, até que eu descobri um jeito de fixar, de realmente aprender aquilo que eu tô lendo na faculdade de medicina. E eu vou te mostrar como é que eu fiz isso aqui nesse vídeo. Fala, meu futuro residente, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui eu te mostro como é que você pode construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos. Também eu te mostro técnicas e orientações sobre como você pode ir bem na faculdade de medicina e realmente sair dessa situação que nós vivemos na faculdade de medicina de só estudar, estudar, estudar. Enfim, como é que você pode otimizar melhor os teus estudos e a sua vida como um todo lá, tá bom? Então eu já passei por toda essa trajetória e aqui no meu canal eu tenho o objetivo de facilitar a sua vida. Então seja oficialmente muitíssimo bem-vindo aqui ao meu canal. Já clica aqui abaixo, tá? Pra você me seguir e não perder nenhum conteúdo sobre esse assunto. Veja só, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você faz um caderno inteligente. E o que é o caderno inteligente? Pessoal, quando eu estava na faculdade de medicina, provavelmente você está vivendo isso aí hoje, mas propriamente quando eu estava ali no 5º período da faculdade de medicina, eu percebi que eu estava estudando muito e eu estava esquecendo, especialmente algumas doenças. Então, quando você está no ciclo clínico da faculdade de medicina, você vai começar a aprender um pouco sobre diagnóstico, sobre tratamento, e você vai ter um contato com aquilo que de fato é ser médico, ou pelo menos um pouco de contato com aquilo de fato que é ser médico. E aí eu me tocava em algumas situações de que eu via o paciente e aí tinha algum detalhe que na hora da consulta eu esquecia. Esquecia de perguntar, não sabia, e eu tinha aquela sensação horrível de eu já estudei sobre esse assunto, então eu deveria saber. Porque na faculdade de medicina, você, pelo menos eu, né? Não sei se você tem esse sentimento. Se você tem esse sentimento, por favor, comenta aqui abaixo. Eu tinha muito medo de me formar e não saber o suficiente para ser de fato uma boa médica. E eu tinha algumas expectativas que eu queria estar realmente na minha carreira como médica, e eu tinha medo dessas situações de, poxa vida, será que eu não vou ser suficiente? Será que eu não tenho conhecimento suficiente para ser médica? E aí foi que eu criei uma estratégia que até hoje, como médica, eu faço isso e que serve muito para que eu consiga fixar os assuntos dentro da faculdade de medicina. E essa técnica é o caderno inteligente. Como é que funciona o caderno inteligente? Ele vai te ajudar, inclusive, na tua prova da faculdade de medicina. Ele é um caderno ali, pequenininho, igual essa foto que eu vou colocar aqui do lado para você. Ele é um Moleskine. E aí você vai levar esse caderno para todos os lugares. E o objetivo desse caderno não é você anotar dosagem, não é você anotar ali alguns macetes, não. O grande objetivo desse caderno é ele ser uma mão na massa para você chegar em casa e estudar. Bom, como é que funciona o caderno inteligente? No caderno inteligente, você vai fazer o seguinte: no momento da consulta em que você estiver ali com o paciente, e vamos supor que se você esteja no postinho e esse paciente ele foi só para controlar a diabetes e a hipertensão dele. E aí você está na dúvida, por exemplo, de como é que você faz o rastreio daquele paciente com um fundo de olho. Ou então, quando é que aquele paciente ele vai começar a ter uma neuropatia diabética e você tem que começar a pesquisar sobre esse assunto. Ou então vamos supor até mesmo que você ficou na dúvida de quantos miligramas é a metformina. Porque, gente, quando eu tava na faculdade de medicina, eu achava uma loucura decorar os miligramas das medicações. Óbvio que quando você tá na prática, você decora. Então você decora que tem, por exemplo, a metformina de 500 miligramas, 850 miligramas, e você consegue fixar essa dosagem, mas na hora da consulta você fica confuso. Ou então, quando é que eu começo metformina, ou quando é que eu adiciono outro tratamento, ou quando é que eu começo insulina? Essas dúvidas surgem no momento da consulta. Óbvio que como você está com estudante de medicina, você procura o teu preceptor. Mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer eu fazia toda a consulta só, e aí eu colocava aquilo ali que eu acreditava que era como conduta. E aí depois, ao final da consulta, eu chamava o meu preceptor para discutir se aquilo que eu tinha feito estava certo ou errado. E aí, o que é que eu fazia? Quando eu tinha uma dúvida sobre tratamento, seja o que for, eu escrevia a minha dúvida no meu caderno. E aí, logo em seguida, eu escrevia o caso clínico do paciente. Então, eu colocava 76 anos, era um paciente que trabalhava com, enfim, colocava a profissão do paciente, colocava toda a anamnese ali dentro daquela dúvida. Então, a dúvida e a anamnese, dizendo tanto quem o paciente é, desde a queixa principal até ali os antecedentes pessoais patológicos. Eu não escrevia tanto hábito de vida, não, se não fizesse sentido de fato, tá bom? E aí, qual é o grande pulo do gato? É quando você chegar em casa, você revisar aquele assunto e estudar
aquilo que você ficou com dúvida. Então, se você ficou com dúvida no tratamento, você ia voltar para casa, você ia ler o caso clínico e lembrar do seu João e você iria estudar somente aquela dúvida. Você não ia revisar a diabetes como um todo, mas você vai revisar somente aquele item que tu ficou com dúvida. Olha, do fundo do meu coração pro seu. No momento em que você começar a fazer isso, vai otimizar muito a tua vida na faculdade de medicina e vai otimizar muito as suas notas. Por quê? Porque você vai estar lembrando e toda vida que tu tiver alguma questão na prova ou algum questionamento sobre isso, você vai lembrar do seu João. E aí, quando você lembrar do seu João, você vai lembrar da dosagem, você vai lembrar do diagnóstico, você vai lembrar de toda a linha de raciocínio que você fez para chegar naquela dúvida que você tinha lá no início. E de verdade, quando tu começar a fazer esse exercício, você vai vir aqui nos comentários e vai dizer assim, Clara, finalmente agora eu estou lembrando do assunto que eu estou estudando. Porque você consegue, inclusive, revisar mais de um diagnóstico no mesmo paciente. Isso é uma coisa até que eu fico indignada quando eu estava no internato, principalmente. Que eu disse, poxa, tu vai para a faculdade de medicina, tu estuda asma. Aí o paciente tem asma. Aí depois você vai e depois tem aula de diabetes. Depois você vai ter aula de doença renal crônica. E tu pega um paciente que ele tem ICC, insuficiência cardíaca congestiva, ele é um paciente que ele é coronariopata, aí ele tem uma doença renal crônica, ele tem diabetes, ele tem asma, gente, ele é um conjunto. E aí você pode, dentro do mesmo paciente, revisar vários assuntos, mas você não vai perder uma tarde toda revisando esse paciente. Você vai escolher ali 40 minutinhos, vai colocar no relógio e vai revisar só aquela dúvida. E aí depois você parte para outro assunto, tá? Ó, aplica aí na sua casa e depois volta aqui nos comentários para me falar, tá? Então esse é o meu vídeo de hoje aqui para você. Se você quer continuar recebendo os meus conteúdos sobre tanto faculdade de medicina quanto currículo para residência médica, já se inscreve aqui no canal, tá? Ó, cheiro enorme no teu coração e depois eu quero ver se você volta para cá e me fala o que é que se deu bom ou não para você fazer o caderno inteligente, tá? Então, gente, cheiro enorme no seu coração, te vejo no próximo vídeo.